Boa noite, sejam bem-vindos, boa noite. Vamos começar mais uma live, esperando o nosso convidado, Júlio Piatti. Júlio Piatti, professor de Química, vai estar compartilhando novamente alguns conhecimentos mais aprofundados sobre a questão dos estudos, da rotina em casa, da questão domiciliar advinda do isolamento que a gente está passando. A joia? Deixa eu chamar ele aqui. Vamos lá. Fala, Aron. Maravilha? Opa! E aí, Xará? E aí, Xará, tranquilo? Tudo ótimo, e aí? Aqui tudo bem, graças a Deus. Boa noite para todos. Seja muito bem-vindo. Vamos fazer Valeu. aquela apresentação breve, porque pode ter gente nova, né? Quem ser você, para o Vamos lá, pessoal bom, saber. sou o professor Júlio, de Química aqui da cidade, formado em Química e trabalhando aí nas escolas particulares da cidade há alguns anos. E um cara apaixonado pela minha profissão, né? Antes de Hum. mais nada. É muito legal, né, cara? Eu sempre falo, quando falo de você, eu falo, cara, ele é professor, mas ele não é o professor que está preocupado com o aluno tirar só 7, entendeu? Ele está Tem que tentando dar aprender uma observada no desenvolvimento do aluno como ser humano, né? como ser humano, de preferência. Não só para virar o rei da química aí também. Xará, hoje nós vamos falar daquele tema combinado, o mundo em casa, organização dos estudos e o dia a dia, que foi, na verdade, é um subtema, né? A gente está vindo de uma sequência de lives e Sim. estamos tentando cada vez mais destrinchar um pouquinho. E a ideia inicial dessas lives foi a questão da repercussão do isolamento na vida, na qualidade de vida do jovem, da família envolvendo esse jovem, na qualidade também do estudo, que é um ponto extremamente E importante, né? hoje você foi bem feliz, ainda postou um tema praticamente ultramoderno que pode vir a dar frutos aí para frente. Que era Então, o da tema da reportagem, transformação do estudo aí. sim, achei muito legal e foi coincidência, porque eu terminei o atendimento, peguei o celular, apareceu a notícia. E estavam fazendo uma reportagem sobre isso, né? E foi bem legal, porque pegou no calo do que nós estamos falando aqui, né? Sim, sim, sim. Todo mundo está falando de estudar em casa, e a família tem que saber lidar, e o jovem tem que estudar, e autodidata ou não, está sendo uma coisa que estão falando demais. A gente vai poder falar um pouquinho com mais clareza sobre isso, que eu acho que não ficou cem Hoje por é um cento dia essa bom para a questão gente do conversar sobre autodidata. isso. Hoje é um dia Uhum. bom. Como que estão suas aulas, Xará? Como que está sendo feita essa parte de organização do seu lado para dar aula para os alunos, para a gente ter uma ideia mais ou menos? Então, vou fazer o seguinte, Xará. Eu vou comentar como eu tenho trabalhado nas escolas que eu trabalho e como eu acredito que seria a melhor forma possível para a gente estar trabalhando nesse momento. Maravilha. Vou dar um exemplo de um local que eu trabalho que está muito próximo do que eu acredito que seria o ideal. Numa das escolas que eu trabalho, eu estou conseguindo um probleminha aqui agora. Deram uma ligada aqui para mim. Mas eu tive. Numa das escolas que eu estou trabalhando, nós conseguimos, né, via uma conversa do quadro de professores com coordenação, com direção, alinhar uma forma de trabalhar que fosse adequada principalmente para os alunos, né? Mesmo nós estando um pouco sobrecarregados algumas vezes, nós acabamos conseguindo entrar num ponto comum para efetivar o estudo dos jovens. E a gente dá um jeitinho, corre atrás, trabalha um pouco mais, se dedica um pouco mais, mas que seja de benefício dos alunos. Então a gente está fazendo o seguinte: a gente consegue pegar o horário de aula, das aulas presenciais, e transferi-lo para um momento de aula no meeting, né? Uma aula numa reunião,
Essa aula o professor tem total liberdade de fazer o que ele bem entender, vamos dizer assim, dentro dos protocolos de aula, né? Usar slide, usar vídeo, usar a tela do Word, né? Ele pode compartilhar qualquer tipo de tela que for útil e necessária para uma aula ser efetiva, né? O áudio e o vídeo ligado, caso seja necessário que a gente discuta alguma coisa de forma mais, vamos dizer assim, próxima com os alunos. Os alunos, por sua vez, né, presentes na sala, com câmeras desligadas e com os áudios desligados, podendo, na hora de fazer uma pergunta, poder interagir, né? Pode interagir pelo chat, pode interagir via áudio, né? Vai depender muito do professor, de como que o aluno entende que é o momento para ele fazer uma pergunta, interagir, etc., contribuir, porque eles também contribuem para as aulas, obviamente, né? Então, a gente está trabalhando desse jeito. As atividades elas são enviadas aos alunos, enviadas via roteiro de aula, que pode ser um roteiro mesmo, a forma de utilização do material, ou um resumo como roteiro, né? Um resumo por tópicos, um mapa mental, uma sequência didática que seja adequada para o aluno, pelo menos, ter de onde começar a estudar, e aí as dicas e as formas para ele conseguir fazer isso sozinho, né? De forma dentro de casa. Uhum. É como se simulasse a realidade no contexto online mesmo, né? A realidade que eu falo no sentido físico, né? A Tentar gente tenta o aproximar máximo bastante do possível. que fosse o seu habitual, Perfeito. que aquele jovem foi condicionado a lidar, né? A gente está tentando fazer o seguinte, Júlio. Tentar transformar, como a gente estava conversando, né? Essa educação ela foi transformada. Essa forma de transmissão ela foi modificada por conta da pandemia, por conta aí do que a gente está passando. Mas a gente está tentando minimizar esses efeitos, tentar ficar o mais próximo possível desses alunos, porque a gente sabe da questão de necessidade que eles têm de uma pessoa junto, de uma pessoa falando, orientando, mediando, né? Acho que o termo hoje em dia que a gente usa é de mediar as situações, simular situações da melhor forma possível. Uhum. E é bem interessante, né? Porque a gente trouxe como palavra-chave aí para essa live a organização, né? Foi a ideia que nós tivemos. E quando a gente fala organização dos estudos, às vezes pode até, para quem não tem envolvimento com estudo, um pai que não fica muito em casa, alguma coisa assim, não ser tão atrativo a ideia, mas é uma organização que vai repercutir completamente em como aquele jovem vai se comportar no dia a dia dentro da casa, né? Às vezes a pessoa, assim, eu já vi isso muito em atendimentos, tentando conversar, orientar pais, fazer a parte psicológica, que o pai acabar observando a parte educacional como um contexto aqui, e o contexto familiar como um texto aqui, e a terapia é um contexto aqui, e Como a acaba gente tendo sempre comenta, né? dificuldade de integrar, assim, como que a gente falar sobre a organização do horário de aula pode interferir e ajudar na rotina da casa, e como que uma criança com uma rotina na casa que faz uma psicoterapia pode estar contribuindo para a própria casa, porque às vezes olha a criança só como uma possibilidade de problema, mas nem se dá conta que uma criança regulada, funcional, vamos colocar assim, que está conseguindo estudar, que está conseguindo executar uma rotina de deveres e lazer dentro de casa, que está lidando com as emoções dela, conseguindo perceber a fase que ela está passando, dependendo da idade, das prioridades, dos desejos que vão emanando em cada fase de desenvolvimento. Essa criança, ela pode ser o agente de transformação para melhoria da rotina na casa, né? É esse um Com ponto que eu certeza. achei muito legal, Com assim, certeza. pensando antes para nossa live. Então, vamos fazer um contexto aqui, então, Xará. Quando a gente fala em organização de estudo, a gente não está falando que é só o indivíduo que vai estudar que está participando dessa organização. Não é só aquele indivíduo. É todo o meio em que ele está inserido tem que estar participando, tem que estar participante daquele momento.
Tem que estar participando daquele momento que a pessoa está se dispondo a melhorar, a estudar, a crescer. Então tem que ser uma coisa que o meio tem que estar em conjunto. Então funciona assim. Vou pegar um exemplo de um adolescente no terceiro ano de ensino médio, por exemplo, mas poderia ser de qualquer faixa etária. A gente vai pegar um exemplo de um aluno do ensino médio qualquer, que faça da seguinte forma: ele vai pegar, vai entender, ele vai se colocar na posição de candidato a uma vaga numa universidade, alguma coisa, para tanto, a partir do momento que ele entende a necessidade que ele tem de estudar, de se dedicar, de se preparar, de aprender, ele vai ter que se organizar para isso. Ele vai ter que entender que ele tem 6 tempos ou 5 de manhã, mais 4 ou 5 de tarde, dependendo do local, ou não, mais o inglês, mais o esporte, mais alguma outra coisa que ele tenha, que tem igreja ou qualquer outra coisa, que os pais também têm esses momentos e que ele tem que bolar, ele tem que construir, ou alguém tem que ajudar ele. É nessa hora que alguns professores, como eu, por exemplo, faço, a gente trabalha com acompanhamento de estudo, né? Então, de organização de estudo. E aí essa organização, ela parte do seguinte: quais são os seus objetivos e quais são os seus horários? O que eu preciso fazer com esse aluno? Fazê-lo ou com esse candidato, se for o termo melhor para nós nesse momento. É fazer ele entender que as coisas não dependem só dele, ele não está sozinho numa guerra, ele tem um professor, ou 2, ou 10, ele tem família, ele tem os amigos, que todos estão ali para colaborar com aquele momento que ele tem de montagem da sua questão de organização. Essa questão de organização, Júlio, ela parte do seguinte: eu sei os horários que eu tenho disponível como candidato, aluno, eu sei os horários que eu tenho disponível, e eu tenho que saber, eu tenho que ter um autoconhecimento meu para entender como eu vou trabalhar da melhor forma. E aí é que entra, por exemplo, a questão dos psicólogos, né? Que vão trabalhar em conjunto para esse autoconhecimento, para, vamos dizer assim, facilitar esse autoconhecimento. Para esse jovem, ele conseguir, muitas vezes, entender onde tem limitações, onde tem dificuldades e onde que ele vai melhor. E aí ele conseguir arrumar a questão de tempo da melhor forma possível. Porque a partir do momento que esse jovem ele sabe das limitações, ele sabe dos problemas que ele tem, fica mais fácil de você ir tentando estancar esses problemas um por um, deixar ele num nível, vamos dizer assim, ok, para daí para frente a gente trabalhar no médio prazo para melhora melhora na capacidade de absorção, né, do jovem aí em questão de estudo. Mas isso serve para trabalho, serve para tudo na vida. E aqui tiveram 2 comentários interessantes. Primeiro de uma coordenadora, professora que eu conheço, falando da importância do vídeo, até para ter um nível de contato do professor, de poder estar observando se o aluno está prestando atenção, como que está a posição dele em relação a postura dele em relação ao que está sendo explicado, né? Porque às vezes não só por má vontade, né, Xará? Mas eu já peguei no isolamento essa queixa do jovem de falar, pô, na minha casa é difícil. Por quê? Eu tô aqui tentando prestar atenção na aula, tá o cachorro mijando na cadeira, tá o pai passando, e barulho, e às vezes eu tô com vontade de tirar alguma dúvida, estão me perguntando se eu deixei tal coisa no lugar, eu tô com vergonha de ligar o áudio, porque tá tendo uma movimentação aqui, ou eu tô com vergonha porque tem gente próxima a mim, eu não quero transparecer o que acontecia, porque muito jovem tem disso, né? Ele é não que ele seja uma outra pessoa, mas ele desempenha um papel no âmbito escolar, que às vezes as pessoas que convivem com ele dentro da casa dele, eu falo pai ou mãe, mas poderia ser qualquer um, pode ser qualquer um, não tem noção de quem é esse jovem na escola. Não, é isso desse é jeito, muito comum de observar. Ele é um aqui e um aqui. São 2 seres humanos diferentes, assim, no nível de descrição de tipo de postura, coisas que conversa, o que pensa,
A forma São como age em papéis relação aos distintos, o papel dentro de estímulos. casa e o papel fora de casa. São Uhum. papéis distintos, sim, E com aí certeza. o outro comentário foi uma pergunta para você, Julião. Professor, essa nova realidade de aulas online pode vir modificar a visão do aluno sobre os estudos? Ele pode vir ter dificuldade ao voltar ao normal? Pergunta muito legal, hein? Vamos lá. Essa pergunta é excelente. Então vamos lá. O que eu acredito? Com certeza isso já aconteceu. Para o aluno, para o jovem, que passa por diversas transformações nesse período de vida, nessa idade que ele está, ou jovem, ou até o mais jovem ainda, a criança, por exemplo, eles estão passando por transformações diariamente, estão conhecendo as coisas diariamente, né? A curiosidade está sendo aguçada a cada momento. Então, eles já estão no momento de transformação. A partir do momento que nós tivemos a paralisação das aulas presenciais e uma tentativa de adequação a essa nova realidade, esses adolescentes, essas crianças, esses jovens, esses estudantes, esses candidatos, eles já começaram um processo que ele é intuitivo, ele não é uma coisa que você se propõe a fazer. Ela vai acontecendo, que é a transformação à medida da adaptação que ele vai tendo com o processo. E aí, Júlio, o que eu posso dizer? Esse aluno, esse jovem, ele já passou pela transformação. A maioria deles está adaptada a essa questão de aula online, né? A esse acompanhamento que é feito online, a esse, como eu gosto de chamar, de auxílio emergencial, né? Essa aula emergencial online. Porque não é uma EAD propriamente dita no papel, né? Não tem estruturação da EAD. Então é um auxílio emergencial remoto que a gente está fazendo com esses alunos, com esses adolescentes, com esses jovens. Ele já se adaptou. Quando ele tiver que voltar para o ambiente, de socialização, ele vai sentir a diferença de ter que estar uniformizado, a diferença de ter que seguir alguns protocolos, de ter que seguir algumas regras. Ele vai sentir a diferença de não ter a mesma liberdade para com algumas coisas que ele está tendo em casa, e o oposto, que foi o que você comentou, né? Ele também é privado de algumas coisas estando em casa, que ele não estaria dentro da escola. Então, ele vai ter que se readaptar. Eu acredito que num primeiro momento, respondendo a pergunta que você me fez, acredito que num primeiro momento ele vai sentir o baque de ter o retorno, e eu falo isso pensando na maioria dos que eu conheço. Eles vão sentir uma diferença, mas vão se adaptar, mais uma vez, rapidamente aos acontecimentos. Vão estar rapidamente preparados para estar numa socialização dentro de uma sala de aula. Uma coisa que você falou anteriormente, Xará, você deu o exemplo do aluno do terceiro ano do ensino médio, né? E poderia ser qualquer outro, mas vamos seguir o mesmo exemplo. Um aluno que está tendo o estímulo para ter uma escolha de uma profissão, do estilo de vida, e que ele vai ter que se apropriar de um modelo, de uma organização para conseguir estudar um volume de conteúdos onde ele consiga se posicionar, né? Foi esse o exemplo. Então, vamos fazer exemplo, assim. Cara, só para pegar o tema. E a minha percepção que tem gerado uma angústia, uma dificuldade nessa organização é a ideia de vender um investimento muito alto para um prêmio não bom. Assim, minha percepção, só falo dentro do que eu atendo os pais, do que eu sei que acontece em casa, dos meus casos clínicos, é que não é trabalhado exatamente o caminho, o percurso como algo qualitativo, algo alegre, algo próspero, algo saudável, algo produtivo, algo também que tem um lazer, um entretenimento de forma real. Eu pego muito no pé nessa questão, eu atendo o jovem, eu pergunto pro jovem, o que você faz para se divertir? Mexo no celular. Nada contra o celular, mas é só, não tem mais nada que você gosta.
E você fala, é por causa do isolamento. Às vezes não é, já são pessoas que estavam condicionadas ao próprio lazer não ser divertido, a própria interação, a intimidade de amizades, né? Você pega, não é um julgamento de melhor ou pior, mas, por exemplo, na nossa geração, a gente tem aquelas amizades irmãos. Você Com conhece o certeza. cara de trás para frente, conheceu a família inteira, viveu, mas não tinha celular. Mas tem hoje e continua sendo, porque foi condicionado assim, a gente aprendeu a viver assim. Nem poderia conversar só pelo celular, estamos fazendo isso agora por causa do isolamento. Com Mas o certeza. normal da nossa vida é continuar tentando interagir mais, criando coisas que nos façam bem. Nesse E eu no ponto, jovem eu eu não tive. vejo isso, entendeu? O que que faz bem? A conversa aí para esse lado, o que que te faz bem? Como você vai ter uma nota alta no Enem? Como que você vai escolher uma profissão? Como vai ser a nossa rotina na casa, você estudando 10 horas por dia? O que que você vai fazer para se divertir? Como vai ser a sua interação com seus amigos? O que que você quer? O que que você gosta? O que que você busca? Nesse ponto, o Júlio, eu entendo a questão do jovem não ter o conhecimento, mas é porque ele também não busca o conhecimento sobre como as coisas podem acontecer desse momento que ele se encontra para frente. Eu vejo que tem estudante que está estudando por estudar, que frequenta a escola porque é obrigado aí, porque o pai paga, que vai fazer um ensino médio porque é obrigado a ter o modelo 19 para alguma outra coisa que ele queira fazer. Então eles não têm um objetivo claro, mas eles também não buscam esse objetivo. E quem acaba tendo que ir atrás do objetivo deles, muitas vezes são os pais, e dessa forma que a gente sempre discute por aqui, né? Com uma, vamos dizer assim, uma falsa promessa de que a vida vai ser boa se ele fizer determinados, se ele seguir determinados caminhos, se ele realizar determinados processos. Nesse ponto, Júlio, é a hora que entra mais uma vez a questão escolar e psicológica, muitas vezes, que são bem casadas, todo procedimento, todo processo, ele é individual, ele é pessoal. Cada indivíduo precisa ser trabalhado de uma forma, ele precisa ser entendido e ele precisa de estímulos que sejam próprios para ele. Não dá para a gente pegar e imaginar que eu tenha como vender a fórmula mágica de como as coisas funcionam. Ó, você vai estudar tantas horas por dia, tal conteúdo segunda, tal na terça, desse jeito. Você vai fazer isso e as coisas vão funcionar, que funcionam para tais pessoas e tais pessoas. Você vai passar na sua medicina, você vai formar, você vai ser feliz, porque você vai poder fazer N coisas na sua vida. Isso não funciona assim. É individual, o processo ele é individual, ele é pessoal, os hábitos são pessoais, a mudança de hábito tem que ser pessoal, para o crescimento de preferência. A mudança dos maus hábitos, ela é uma coisa, os maus hábitos eles são individuais, e esses maus hábitos eles precisam ser corrigidos, inclusive na questão familiar, né? Que muitas vezes é só uma questão de hierarquia, mas sem as respostas dos porquês, que é o que eu noto nos meus alunos muitas vezes, né? Eles são cobrados, eles são, vamos dizer assim, oprimidos a realizar determinadas situações aí, porém, eles não entendem por quê. Nem os pais, muitas vezes, conseguem cobrar e falar por que está cobrando. É só um porque sim, porque não, porque eu mando, porque eu sou o pai, ou porque funciona para X, para pessoa X, pessoa N. Mas as questões elas são pessoais, elas são individuais. Então, nesse ponto, a gente precisa entender o indivíduo primeiro, conhecer ali os hábitos das pessoas, entender como ela funciona, e em seguida a gente vai conseguindo, vamos dizer assim, traçar, né, gatilhos, estímulos para que as coisas consigam fluir de uma forma, vamos dizer assim, boa para todos, né? Para os pais, para os estudantes, para os mediadores, para todo mundo. Uhum. Porque eu vejo, Xará, que nas intervenções de casos, assim, os pais que participam mais quando a gente vamos manter o tema na organização, eles visualizam os detalhes a nível superficial.
Como assim? Ah, Sim. você tem que acordar cedo, não é porque você não está indo na escola, você vai levantar a hora que você quer. Que hora que você entrar na escola? 7. Então, 6h30 você vai acordar e tomar café da manhã com a gente, e 7 horas você começa a estudar. Dependendo da linguagem que você usa e como você coloca uma coisa, que nem do jeito que eu descrevi, que foi o jeito que eu ouvi de um pai no consultório que ele falou para o filho, isso é chato, ruim e eu não quero isso. Como assim? Ah, E você isso está é falando para mim que padronizado. isso, Isso eu aí é tenho um que padrão. passar sono, dormir errado, mesmo eu estando de pseudo-férias, vamos colocar assim, né? Em confinamento ali, para ficar estudando, mesmo se eu não tiver o que estudar, ou eu nem sei estudar sozinho, eu não tenho uma aula para assistir esse horário. Sim, independente da justificativa, mas é algo que não está. É uma falsa organização, né? O querer colocar, enquadrar um jovem numa característica que eu acredito que vai fazer bem a ele, sem eu ter conhecimento do funcionamento, que é o ponto que você trouxe, como esse jovem funciona. Como assim? Um exemplo bem simples, que eu trouxe questão de horário. Eu rendo melhor à noite. E eu sei disso desde os meus 12 anos de idade. E eu sou assim até hoje. Eu não atendo 6, 7 horas da manhã. Até hoje. Já tive empregos, prestei serviço que tive que fazer. Como adulto, a gente aprende a se ajustar mais fácil. Com Mas certeza. mesmo eu sendo um adulto, eu tenho essa dificuldade. Aí você falar para mim, Júlio, faz atendimento 2 horas da manhã. E mesmo Júlio sendo faz adulto, um você 6. também É achou chato, diferente. você É também achou diferente. que isso incomodava e foi se adequando, né? Só que aí, O qual que é a problema, questão Júlio, do jovem só anexo, Xará? No jovem, se vende a ideia do seguinte: se você não acordar às 7 horas da manhã, você está lascado. Sua vida vai ser um caos. Você não vai ter nada, você não vai ter organização, você não vai ter resultado, você não vai entrar numa faculdade, você não vai ganhar dinheiro, você nunca vai ter sua independência, porque você não consegue nem acordar cedo, você vai fazer o que da vida? As conversas são nesse nível de diálogo. Não todos, tem muitos responsáveis bem lúcidos, mas eu falo que vem a mim, como psicólogo que chega no consultório, é esse nível de diálogo. E colocar uma imposição da minha crença para uma pessoa que não pensa igual eu, no caso um filho, um irmão mais novo, não sei, alguém que está na minha casa, um sobrinho, ele não entender o valor por trás daquilo que eu estou falando, que daí sim, né? Pô, eu estou falando isso porque lá no fundo eu acredito que se ele estudar um pouco mais cedo, acordar e tiver uma rotina melhor, ele vai render melhor, ele vai ficar mais feliz. Eu posso acreditar nisso. Mas eu não parei para criar uma comunicação, uma entrevista, até às vezes uma anamnese, é um termo que a gente usa muito, sim, para entender o que você trouxe, o funcionamento dele. Para quê? Para eu criar essa mesma orientação dentro das melhores condições para ele executar isso no ambiente familiar. por isso, Júlio, que, por exemplo, num acompanhamento individual, a gente faz uma anamnese. A gente senta, a gente discute para conhecer melhor o aluno. A gente tem que ter aquele conhecimento individual, tentar saber o máximo possível da vida pessoal, sem, logicamente, interferir em alguma coisa, mas tentar descobrir o máximo dos hábitos para a gente conseguir ir encaixando, vamos dizer assim, as coisas dentro da vida daquela pessoa e não a vida da pessoa dentro das coisas, porque senão não funciona. Não, o caminho de ida, de descer de um lugar para outro é fácil descer, mas é difícil subir. Às vezes você tem energia para descer e não tem a mesma energia para subir. O caminho é o mesmo, a distância é a mesma, mas as coisas Acho não são iguais. Não são, Isso você não dá pode para até falar. linkar o comentário do retorno às aulas físicas, né? O pessoal Sim, costuma, mesmo que com mais níveis de dificuldade de ajuste, é uma condição mais confortável. Os detalhes. É o horário do sim, banho, é a roupa, é o tênis, a com coisa certeza. básica, é o comer, não comer, horário de dormir, né? Aqui, Xará, vem mais um comentário. Eu percebo que Manda ver. adolescente se concentra mais estudando em seu lugar sem barulho de classe. Olha que interessante. E eu ouvi já isso também de gente que eu atendo. Falou que sem os ruídos está rendendo melhor, realmente. Você teve algum feedback de aluno sobre isso, Xará? Pessoa sem os É, ruídos da sala, sem os estímulos, ela conseguir se concentrar melhor no que só tem que que ser são dois estudado? momentos. Vou te responder. São dois momentos que são distintos. Assistir aula é uma coisa, estudar é outra coisa. Elas não são iguais. Hum, São dois momentos diferentes e eles têm que ser entendi. encarados de formas distintas. Você precisa assistir aula?
Existe aquela pessoa que é 100% autodidata? Ela existe. Você pega, abre um livro e debulha. Sem uma pessoa para mediar você, você pode pegar vários caminhos mais longos, você pode dar importância a várias coisas que não têm tanta importância e deixar de dar determinada importância a coisas que são importantes. Deixar passar algumas coisas que não seriam deixadas caso você tivesse alguém te mediando, né? Alguém que está te falando para seguir determinados caminhos, porque ela sabe que determinados caminhos vão te levar de uma forma mais fácil, vamos dizer assim, aonde você deveria chegar, ou poderia chegar, que poderia, acho que é o termo melhor, cada um vai chegar num ponto próprio, porque a coisa é, mais uma vez, pessoal, né? Então, você muitas vezes vai precisar ter um momento, nem que seja individual, nem que seja desse jeito que nós estamos fazendo aqui, uma conversa. Você vai precisar de alguém te mostrando os melhores caminhos, as melhores formas de você atingir, vamos dizer assim, a questão de conhecimento, de absorção, de aprendizagem. Estudar é pegar esse caminho, pegar aquilo que foi percorrido numa sala, numa aula, e levar para a parte prática. Será que aquela aula foi pertinente para mim? Vou resolver aqui, vou tentar resolver problemas. A questão de tudo que envolve estudar, que envolve trabalhar, acredito eu que seja uma resolução de problemas. Para nós, eu que sou da área de exatas, por exemplo, a gente trabalha com essa questão científica. Eu tenho um problema, eu vou tentar solucionar ele. Para solucionar problemas, eu sigo algumas regras. Eu sigo alguns tópicos específicos para elencar, para entender, para tentar entender como que eu quero e depois como que eu posso trabalhar em cima desse problema. E aí a gente vai tentar resolver. Então, é lógico que assistir aula pode até ser melhor, eu acho que o termo poderia ser esse, Júlio. Assistir uma aula sozinho em casa, sem a bagunça dos colegas, e talvez para alguns seja melhor do que estar num ambiente onde você tem socialização, onde pode acontecer um comentário fora de hora, alguma coisa, etc. Pode até ser. Mas eu acredito que, observando os meus alunos, ex-alunos, né, desde 2006 que eu estou em sala de aula, observando assim ao longo desses anos, a questão de socialização, como eu já disse aqui com você algumas vezes, a questão de você se sentir parte daquele ambiente, de você ser importante para o andamento e o funcionamento de um ambiente que não é só o seu em casa, você ser esse personagem que você falou lá no começo, você ser aquela coisa diferente que você muitas vezes vai ser num ambiente social, sociável, aquilo faz diferença na vida, principalmente do jovem, do adolescente. Aquilo é importante. E isso está fazendo falta para alguns. Está fazendo falta a conversa, o olho no olho, o toque, o abraço, o carinho. Está fazendo falta esse tipo de relação humana desses jovens. Eles estão cada vez menos em contato com esse tipo de situação. Uhum. Até a questão do problema que você trouxe, Xará. Lá formei na Uniderp, a gente fez aquele método PBL, né? Problem Based Learning. Então, assim, o meu método, basicamente, eu não tive aula. Basicamente, não tive aula durante 5 anos. Então, me trazia um problema, me orientava ao que ser pesquisado, aí entrava o educador, ó, o problema é esse, você vai estudar nessa abordagem, tem essas bibliografias, tinha um direcionamento, um filtro para pesquisar realmente que era ideal para resolver aquele problema. Você voltava para casa alguns dias e você retornava para fechar o problema. Você retornava para a faculdade para novamente o orientador, que daí entra o papel, né? E eu falando, eu me considero uma pessoa autodidata. Estou mostrando, até como nesse caminho que você descreveu, o papel do mestre, a maneira que eu chamo quem ensina não a ver com mestrado, de estar orientando. Para quê? Para na hora que fosse ser feito o fechamento, a gente não saísse da linha do caminho real de qual nível da ciência era aplicada para que aquele problema, aquele caso clínico, aquela situação de algum outro contexto pudesse realmente ser resolvida, né? Então é bem interessante que aí você traz a palavra-chave desse ponto da conversa, a palavra problema.
A palavra problema, ela tende a causar um nível de aversão muito grande, principalmente para os mais novos, porque eles percebem muitas coisas da vida adulta advindas de problema. Então percebe o pai reclamando de uma coisa, a mãe frustrada com outra, os irmãos, algum convívio em casa que gera problema, às vezes coisa dentro da escola mesmo, a interação social, e acaba se apropriando da ideia que problema é sempre uma coisa que vem só para desconfortar, é só para causar problema, né? Essa imagem do trabalhar a solução do problema como um processo natural, que esse caminho vai te dar conhecimento, vai te edificar, vai te trazer saúde mental, emocional, qualidade de vida, etc. E isso é um processo normal, isso se chama vida, na verdade. Ele é o Sim, que funciona, não é uma coisa comum de ser conversada, assim, entre contextos interpessoais, por exemplo, de amiguinhos, dentro da casa. Obviamente que num consultório, numa sessão de terapia, a gente vai para esse lado, numa anamnese, sendo educador, você vai puxar para esse lado. Eu falo no dia a sim. dia da criança, né, do jovem, aquela ideia central de que é o quê, para que é o quê, para que eu vou ralar tanto para resolver problemas, você tá louco? E na verdade, Júlio, por exemplo, quando a gente pensa que a gente está trabalhando com a vida, eu posso chamar de projeto de vida. Isso é um Maravilha. projeto, né? Eu tenho que entender que eu vou. Para esse projeto funcionar, eu tenho que solucionar problemas, né? Eu tenho que identificar quais serão os pontos que vão me dar alguma dificuldade ao longo do trajeto para eu completar esse projeto, para eu terminar esse projeto de vida. Qual que é o meu projeto de vida? Eu tenho que ter esse conhecimento, eu tenho que ter essa busca, eu tenho que ter essa vontade de saber o que eu quero. Terão percalços, vou usar de novo o termo, problema, vão ter problemas que vão acontecer, eu tenho que solucioná-los. Se eu souber solucioná-los, eu vou estar, vamos dizer assim, mais próximo daquele meu projeto de vida que eu idealizei, por exemplo. Aqui eu estou vendo algumas perguntas, o pessoal falando aqui, é, é o, entra de acordo com o que a gente comenta toda vez, Júlio. É, eu, professor, sou um para falar com um determinado aluno e falar para ele assim, olha, você não está estudando só porque você tem que fazer Enem, ou só porque você tem aquele objetivo, né? Tem que chegar naquele resultado final ali. Não. Você precisa aprender. Se você estudar para aprender o máximo possível, consequentemente você vai ter uma aprovação em alguma coisa, você vai conseguir demonstrar que você aprendeu mesmo. Mas tem que estudar para aprender. Só que eu falo essa língua, o pai fala outra, a mãe fala outra, o tio fala outra, o avô fala outra, o vizinho fala outra, o pai do colega fala outra. São muitas pessoas bombardeando uma cabeça com um determinado tipo de pensamento. E talvez aquela pessoa que não que saiba mais, mas que é a mais, vamos dizer assim, capaz de ajudar naquele momento, naquele ponto, é a que é menos ouvida. Porque ela é única, ela está sozinha muitas vezes no meio do tiroteio todo aí de cobrança, de resultado, de nota, de resultados finais aí de prova, etc. É aquele comentário, o pai nunca pergunta o que você aprendeu. Você teve aula de química, você aprendeu alguma coisa em química hoje? Ele não vai perguntar. Ele vai chegar no dia da semana de prova e perguntar como é que foi na prova. Então a gente tem esse problema que ele Uhum. não vou dizer familiar, né? Mas ele é um problema que ele acontece dentro do ambiente familiar. Muitas vezes. Muitas vezes é escolar. Né? A gente já conversou aqui, tem escolas que mexem com essa questão que diminui até uma capacidade anímica do aluno, do jovem, né, de se sentir estimulado a fazer, porque ele está sendo obrigado. Ele está sendo obrigado a fazer, seguir um roteiro que não é com certeza legal e que talvez não leve ele para o caminho que ele queira. Mas ele tem que seguir. E nada é legal, vai ser tudo chato, vai ser tudo mal feito. Né? Começa por aí. Eu sempre falo, Xará, que para o pai, para a mãe, talvez seja difícil de perceber isso na prática. Por mais que você tenha um jovem, um filho, um sobrinho, alguma coisa dentro de casa que está dando trabalho, não está alinhando, não está percebendo
o que está perdendo, deixando de fazer tal coisa, não conseguindo se organizar, não estudando bem, se afastando. Outro exemplo, sim, é que tem acontecido muito, jovens trancados em quartos, né, em pequenas bolhas dentro da casa, fugindo da interação do próprio ambiente familiar, que o jovem, inevitavelmente, independente do problema que ele estiver passando, ele busca a aprovação dos pais. Essa é uma informação que eles têm que entender isso. Eles querem ser aceitos, acolhidos e principalmente entendidos. Eles querem que você entenda o que ele está Perfeito. passando. Esse é o desejo de qualquer jovem, desde o mais lúcido e obediente até o mais rebelde. Todos. Eles têm essa Perfeito. ânsia pelo acolhimento sobre essa imagem paterna e materna, que são os pontos Perfeito. de segurança e referência deles. Por que eu estou trazendo isso? Para você que tem aí um jovem na sua casa, na hora que você for conversar com ele, você lembrar disso. Você lembrar o que ele espera de você, não para você se submeter a algo e deixar ele tocar a vida do jeito que ele quer, pelo contrário, para você aprender a criar um meio de comunicação real, onde você vai buscar aprender a interagir com ele de uma maneira que você entenda ele, entenda esse mundo dele, comece a perceber o que realmente ele está vivenciando, para que depois aí a gente pula os degrauzinhos. Aqui, tendo uma dialética, tendo um contato que não tinha antes, aqui eu posso falar um pouquinho sobre a organização. Mas aqui embaixo não adianta falar que você tem que Não acordar às adianta. 6:30 da Não manhã. vai funcionar. Então, assim, tem que ter níveis de estrutura. Acabou aquela coisa, ó, sou seu pai, você tem que me obedecer. Por quê? Alguém Tá colocou escrito aqui no aonde isso chat, aí? Júlio, sobre afeto. Tá faltando um pouco de afeto. Tá sobrando muita cobrança. Tá faltando um pouco de diálogo e tá sobrando cobrança, né? Tá faltando parceria e tá sobrando cobrança. Então, esse jovem hoje, ele tá o tempo todo tentando pagar uma conta que nem é dele. Ele tá tentando fazer uma coisa que ele não deveria, que é se submeter a tudo para agradar, às vezes, um pai ou uma mãe que também, uma família que não está entendendo o momento que o jovem, que o filho está vivendo, até porque as gerações são diferentes. A gente já comentou sobre isso, né? O Uhum. que a gente fez enquanto adolescente hoje é diferente. O que a gente foi Sim. cobrado hoje é tudo diferente. Nossos pais foram cobrados, já era diferente. Então, é complicado para o jovem nesse E momento. e E eu acho que ele, agora é mais eu acho que você acelerado foi ainda, né? cirúrgico, tá? Eu acho que você foi cirúrgico na sua fala, né? Ele busca aceitação. Não só em casa, do meio também. Ele Uhum. busca aceitação. Então, trabalhar com um estímulo positivo sempre é bom. Se possível, obviamente, né? Tem que ter estímulo positivo. Nem que seja para estimular. Nem que seja só para você criar um vínculo que vai depois no futuro, como você disse, né, alcançar degraus mais para cima aí que vão Uhum. alguns degraus aí que vão conseguir te alçar a uma conversa mais pertinente, entendível entre jovens e pais, por exemplo. Uma coisa que não soe como uma cobrança pura, Isso. que soe como uma conversa, que soe como um papo de amigos. Falta amizade em casa, né, cara? Complicado. Falta amizade em quase tudo, né? Tem outro comentário aqui de uma jovem de 12 anos. Tem irmã que invade o céu da outra. Agora, considerando que o céu tem aula e tem mais conteúdo ainda vivenciado, fica um pouquinho mais complicado isso. A mãe da jovem disse que ela estuda pelo celular, tem agenda no celular e assiste série no celular. Realmente, hoje o celular ele se apropriou de tudo, né? Eu vou dar um exemplo bem simples aqui. Eu não tenho televisão em casa. Não tem necessidade de eu ter por enquanto, e a hora que tiver vai ser por, sei lá, para receber visita, para pôr o clipe da música, mas realmente o celular ele faz tudo que o rádio faz, que a TV faz, você pode ver a aula agora, se apropriou mais disso, a pessoa tem um contato com o professor através da aula, você interage com, você manda um PDF, você manda trechos de livros, materiais didáticos, científicos, por formato que ela lê no celular. Só que esse ponto é interessante porque no exemplo que ela deu,
A jovem faz atribuições do uso do celular. A questão é quando se usa o celular para nada. É um ponto bem comum também, que eu pegava um exemplo nas orientações profissionais, orientação vocacional que a gente chama. O jovem vai lá para mim, no oitavo ano, no nono ano, o pai já está desesperado que tem que ser médico, né? Aí leva o jovem lá. Daí começa. De Aí você sempre. pergunta pro jovem, Não foi cara, deixa diferente eu comigo. ver, mostra seu Instagram aí para mim. Não tem nada sobre profissão de nada. Então é só uma meia dúzia de coisa que gosta lá e amigos em comum e E meme, agora o diversão e tudo. TikTok, né? Nada contra, eu adoro diversão e lazer, é demais. Aí a maioria das orientações online, como é interessante, você explica para o jovem. Você vê um exemplo de uso de celular, né, que foi o que trouxeram. Você vai para cara, eu vou te indicar 10 profissões dentro do pouquinho que eu percebi de você, que acredito que dentro das suas aptidões, algumas coisinhas que você trouxe, talvez sejam agradáveis de você entrar em contato. E você vai seguir essas 10 pessoas que eu conheço, então confio que são bons profissionais, e você vai acompanhar a rotina delas. Hoje o profissional posta a rotina, ele posta ir trabalhando, posta que tipo de coisa ele aborda Fazer um trabalhando. comentário, Ju. Vontade. Fazer um comentário. Eu leio, eu assisto, eu consumo muito material sobre essa questão de organização, de estudo, de como tirar o melhor do individual, né? Da individualidade de cada um. E você acabou citando um dos pontos que é extremamente pertinente. Você está afim de fazer alguma coisa, você tem que conhecer o que aquela profissão faz. Hoje a gente tem Isso. condições de fazer isso. Não tinha 20 anos atrás, era muito difícil. Você tinha que conhecer alguém, torcer para aquela pessoa ser bem sucedida, torcer para aquela pessoa ser bem orientada também, né, e conseguir te passar alguma coisa boa, pertinente daquela profissão. Hoje não. Hoje é tudo foi facilitado, inclusive o conhecimento sobre as profissões. Acho que eu comentei com você semana passada, né? Você vai encontrar um youtuber de qualquer profissão. É muito Uhum. difícil você não achar. Então você vai encontrar um youtuber, né, que vai estar falando, que vai estar mostrando o dia a dia, ou uma pessoa no Instagram, que seja um personal trainer, que seja uma pessoa que trabalha numa farmácia, que vai estar mostrando o dia a dia dela, como que funciona e quais são as lutas diárias que ela consegue enfrentar aí todo dia. Tem condições. Hoje é mais fácil. Hoje você entende como as coisas funcionam. Nós estamos Tomando fazendo isso cuidado para agora, não de ser certa pego forma. aí por alguns charlatões, né, que nós temos aí. Sim. Né, você está falando de uma parte da sua atuação, eu estou falando de uma parte da minha, então já dá para fazer algumas visualizações de o que esses caras fazem, como é lidar com aluno de verdade, que tipo de assunto levam para um consultório. Eu falo aqui coisas que eu escuto em atendimentos clínicos diariamente. Então, assim, às vezes a pessoa não sabe aqui que falam na terapia, o que que acontece. Então, e a pessoa, às vezes, não faz o uso do celular para coisas tão boas, né? Que como que você vai escolher algo que você não conhece? Ou vamos dar uma melhorada. Como que você vai se organizar para se motivar a aprender algo para ser algo que você não conhece? Vamos um pouquinho mais fundo. Não é tão É, interessante assim, nesse formato, né? Nessa sim, perspectiva. vamos dizer Tem assim, mais um Júlio, comentário aqui, essa Xará. motivação, só um Cê- pouquinho, a motivação que você fala, ela, ela é difícil de encontrar. Talvez ela seja a primeira barreira que você tem que conseguir sobrepor. É essa do estímulo. O que vai me estimular a fazer? O que eu preciso adquirir da minha vida para ter esse estímulo diário, cotidiano, para fazer as coisas? Eu preciso ter esse estímulo. E às vezes a gente tem dificuldade, né, de encontrar, de passar por essa barreira do começo, de buscar os estímulos verdadeiros, aquilo que realmente vai estimular. Porque senão a gente estaria falando aqui de que tipo de youtuber que você quer ser. Porque hoje em dia está nesse padrão, né? E É um. muitos vão para esse lado, né? Se não Vão. é querer falar, muitos estão indo para esse lado. Porque Sim. o que eu estou tentando pegar para trazer para a parte dessa de organização
o jovem tem que entender o valor das coisas, não pode imaginar algo só em um sistema de recompensa. Como assim? Ó, se eu chegar para um jovem e falar o seguinte, ó, estuda bastante para você ganhar dinheiro e ser independente. Ele não entende qual é o valor da independência, ele não sabe o valor do dinheiro, ele não sabe o valor da profissão que você quer que ele seja, ele só entende o problema que isso gera para ele, em nível de investimento de estudo e tempo que ele tem para criar essa situação. E aqui está vendendo uma proposta que, além dela ser não atrativa, ela é errônea. Porque o jovem deveria, a proposta certa, você tem que aprender a viver bem, cara. No estudo hoje, amanhã pré-vestibulando, quando você iniciar sua vida acadêmica, tentar aproveitar, se desenvolver o melhor possível, encaixar dentro das disciplinas, aprender a interagir com os profissionais, com os professores, com os estágios, etc. Curtir muito. Parece que pai não gosta de puxar para esse lado, ou mãe, né? Você tem que aproveitar aqui, que é curtir. Faça boas amizades. Se considerar que precisa errar, se permita errar às vezes, para entender a vida, como ela funciona, de preferência de um jeito que não prejudique ninguém, que não cause nenhum mal a você ou ao próximo, De não preferência. seja nada alarmante, né? Mas seja livre para pensar e traga, se você quiser, isso para a gente interagir, para a gente se conhecer, para eu te ajudar. Para eu te ajudar a te organizar. Te ajudar com um pouquinho que eu sei, não vai ser um modelo para você. Mas você vai ter pelo menos uma ideia de como outra pessoa faz e você pode fazer um uso, uma modificação, uma alteração, se apropriar de um ponto, dando um significado um pouquinho diferente, alguma outra coisa. Tem que ter um caminho, sempre pega nesse ponto da dialética, Xará. Fala de organização, fala de ansiedade, fala de alienação. Aqui o comentário que Sabe já vai uma começar outra aí para coisa o que minuto, eu Xará. observo? Eu vvou responder a Eunice aqui. Mas antes, eu quero fazer um comentário. A gente está passando por um momento, Júlio, em que a gente não está fortalecendo mentalmente esses jovens. Eles precisam ser mentalmente fortes. Eles precisam ter força para entender as coisas e enfrentar essas adversidades. Entender que tem coisa que é chata que tem que ser feita. Para depois você não ter que fazê-las mais. Para depois você conseguir fazer o que você realmente vai gostar de fazer. Mas você vai ter que passar por algumas. Vai ter que pisar em algumas pedras, né? Então, eu vou dizer para você que tem essa questão ainda de uma mentalidade que ainda não é forte. Eles precisam estar mentalmente fortes nesse momento. Baixa tolerância à frustração. Negócio. Muito baixa, exatamente. Precisa fortalecer a ideia de que ele é capaz, mas ele tem que se sentir capaz, né? Deixa eu responder a Eunice aqui, que eu gostei da pergunta dela, né? Se usar, professor Júlio, seus alunos fazem trabalhos em grupo pelos aplicativos. Sim, vou responder sim. Eu trabalho numa escola em que eu tenho um portal do material deles. Então, eles têm o material todo digital. Além de ter o livro, o material físico, eles têm o mesmo material na plataforma digital. Igualzinho, com algumas coisas a mais, que você tem os links que são anexos, você tem imagens, desenhos, filmes, trechos ali que você não tem num livro, no papel, né? Então, assim, dentro desse portal, eu tenho a questão de produzir simulados, atividades, de mandar essas atividades e ter tudo isso, assim como a plataforma do Google tem, de ter tudo isso resolvido, corrigido da melhor forma possível, me trazendo estatísticas, me trazendo as variantes de acerto, para eu entender o que foi melhor, o que foi pior para o grupo de alunos, porque às vezes isso acontece com o professor também, né? A gente acredita que determinada coisa foi sanada, dá uma continuidade, e de repente, quando você olha para as atividades, você percebe que faltou alguma coisa, você tem que retornar, né? Tem que fazer diferente. Em salas separadas, sim. Em salas separadas, sim. Eles fazem grupos, quer dizer, eles têm trabalho para serem resolvidos, eles recebem
eles entram na plataforma com a senha e login e aí eles conseguem resolver. Né? Eles entram com a senha e login e apareceu para eles lá. Você tem uma atividade de química do professor Júlio para resolver em 3 dias. Está lá o tempo que ele tem para resolver e as atividades vão ficar. Depois eu recebo, né, ao final do tempo que eu estipulei, toda a discriminação individual, por grupo, por sala, por tudo. Então, fica bom até isso ficou bom para o professor, né? Porque a gente, ou pelo menos eu diria assim, né? O professor tem essa preocupação de entender essas nuances, de perceber que você coloca uma atividade numa prova ou num simulado que não é à toa, você está colocando aquele exercício, aquela atividade, para ele poder ser avaliado, então você consegue fazer a avaliação devida. Xará, para a gente não se atropelar, que vai aparecer aqueles 2 segundos, o lembrete do Tá Instagram, certo. quando aparece, ele já aparece no 29, devem faltar uns 2 minutos. Tá Vamos certo. fazer nosso fechamento, para da outra vez eu me descuidei e ficou atropelado. Faz sua Tá. conclusão, fala se você está prestando algum serviço nesse momento aí online, alguma coisa que possa Uhum. contribuir para algum jovem aqui também, fica à vontade. Então, bom, mais uma vez, Júlio, foi um prazer conversar aí com você. Sempre é produtivo, né? Eu gosto de dizer que eu sempre aprendo alguma coisa nessas nossas conversas e não teria que deveria ser assim para todo mundo, né? Que você consiga ter conversas que sejam produtivas e que acrescentem alguma coisa positiva na nossa vida, aquilo que não acrescenta ou que é negativo, a gente pode dar uma retirada, né? Dar uma excluída. Mais uma vez foi muito produtivo, foi muito bom. Agradecer a participação de todo mundo. Dizer que eu trabalho com os meus alunos essa questão de acompanhamento pessoal, mas isso é uma coisa que dá para ser desenvolvida fora do âmbito dos meus alunos, né? Mas vamos dizer que eu tenho feito isso muito para os meus alunos, buscando ali o principal, que é o bem-estar deles, a melhora gradativa. É aquele negócio, né? Eu realmente gosto daquilo que eu faço. Eu vejo o cara se dando bem, eu fico extremamente feliz de ter participado daquilo. E aí a gente quer ajudar mais pessoas, assim vai dando continuidade. Eu acho que se todo mundo pensar em ajudar, né, Xará? A gente faz um mundo melhor, né? Sim, maravilha, Xará. Eu agradeço que você tenha participado de novo. Estou muito feliz da gente estar conseguindo aprofundar, como é um tempo restrito, tem muitas perguntas que fogem um pouquinho do tema e a gente não pode, você vê mesmo, colocando só um tema, é difícil manter em cima só da organização, porque tem muita coisa correlacionada. Eu estou com vontade de aprofundar mais, vamos tentar conversar, se você estiver disposto, vamos elaborar alguma Semana que vem ideia é de só dar você. mais um degrauzinho. A gente discutir o horário, Xará. Gostaria que as pessoas, de novo, eu faço essa chamada sempre, você que aí tem um jovem em casa, ou você é o jovem que está assistindo, o professor é solícito, segue a pessoa, vai lá trocar uma ideia, conversa sobre essas questões educacionais. A rede social tem que ter socialização, a gente tem que ter troca de informação. Isso aqui é só um convite para o conhecimento, para você ir atrás das suas próprias informações, para você buscar coisas novas, e nós estamos aqui, né? Eu também Isso aqui é para criar sempre algum me coloco à gatilho disposição. positivo aí. Isso. É um bate-papo, vamos dizer assim, sobre um tema que nós consideramos emergente. Eu, na minha realidade, por atender muitos jovens que passam por problemas relacionados aos títulos que nós trazemos, e o professor pela mesma situação, que nós conversamos e pegamos uma outra vertente, né? Eu vou para a área mais psicológica, o professor mais para a área de desenvolvimento educacional de bem-estar nessa área, e a gente vê que a criança, de fundo, é a mesma realidade. É tudo aquilo que nós trouxemos aqui. Então a live vai acabar agora em 28 segundos. Eu vou, como sempre, deixar salvo aqui no Instagram. O professor vai poder colocar lá no dele também. E do meu, quem quiser ter mais acesso ao conteúdo, eu estou reformulando todo o portal de psicologia para estar trazendo mais coisa bacana, mais ampla. Tem o link do meu site lá desse portal que está sendo todo reformulado lá na minha bio. Tem assuntos como esse, Legal. outros assuntos Vou acompanhar interessantes aí. como tem fluido. Maravilha.